Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro. Lá no finalzinho da sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler dos versos 13 ao 16. Embora a mensagem esteja concentrada nos versos 15 e 16, vamos ler do 13 ao 16. Todos encontraram? Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Pai amado, obrigado, Deus, por essa porção da Tua palavra. Fale conosco, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas dificuldades, dos meus pecados, das minhas fraquezas, que o Senhor alimente a Tua igreja nessa manhã. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser alimentados pela Tua palavra. Então ajuda-nos, ó Deus, que Teu Espírito esteja sobre cada um de nós e que nos ajude a ouvir e compreender a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Vivemos um tempo, meus irmãos, de uma palavra que é muito falada, mas pouco compreendida: tolerância. E também seu oposto, a intolerância. Tolerância já é uma palavra que ela carrega no seu conceito a ideia de discordância. Ser tolerante não é concordar com tudo que as outras pessoas pensam. Ser tolerante é justamente aceitar, viver, conviver harmoniosamente com pessoas que vivem e pensam de maneira diferente de nós. Isso está no conceito de tolerância, porque se nós concordássemos com tudo, a palavra tolerância deixaria de existir. Porque tolerar é justamente você aceitar, conviver harmoniosamente com aquilo que você não concorda, com aquilo que você não acredita. E intolerância também. Se nós não compreendemos o positivo, nós também não vamos compreender o negativo. O que seria intolerância? Então, eu afirmar o que eu creio, eu afirmar o que eu penso, não é intolerância. Eu simplesmente estou afirmando qual é a minha crença, enquanto outras pessoas afirmam quais são as suas crenças, e a partir do momento que nós aceitamos conviver harmoniosamente em paz, então aí há tolerância. Na medida em que nós manifestamos as nossas crenças, manifestamos aquilo que cremos, e as pessoas querem nos impedir de fazer isso, aí nós temos a intolerância. Então, simplesmente discordar não é intolerância. Da mesma forma que concordar com tudo não é tolerância. Especialmente hoje, estamos muito confusos em relação a isso. E parece que afirmar convicções que são exclusivas, parece que todo mundo olha para isso como se fosse intolerância. Mas a grande verdade, e eu não posso falar por nenhuma outra religião, mas nós cremos que só há
um caminho. Nós cremos que só há um Salvador. Essa é a nossa crença. E isso, por crermos dessa forma, já de imediato, já exclui toda e qualquer outra crença, seja no que for, seja ela religiosa ou secular. Nós afirmamos que só há um caminho, nós cremos que só há um Senhor, que só há um Deus e que só há um Salvador. Essa é a nossa crença. E quando afirmamos isso, parece que estamos sendo intolerantes com aquilo que os outros creem. Porque ao afirmarmos que só existe um Deus, estamos afirmando que os deuses que eles creem não são reais. Quando afirmamos que só há um caminho, por lógica, estamos dizendo que os outros caminhos não são verdadeiros. Mas isso não pode nos impedir de afirmarmos aquilo que nós cremos. Então a gente enfrenta esse dilema hoje. Se a gente falar a verdade, se nós falarmos o que nós cremos, nós somos taxados de intolerantes. Mas, se nós evitarmos a verdade, se nós não professarmos a nossa fé com exatidão, nós estamos sendo infiéis àquilo que nós cremos. Nós estamos sendo infiéis às nossas crenças. E o texto que Pedro escreve aqui, ele foi escrito para momentos assim, para um contexto assim. Pedro está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos. Cristãos que estão sendo perseguidos pela sua crença, pela sua fé. Eles eram acusados e sofriam perseguições e injustiças por professarem aquilo que eles criam. E a orientação que Pedro vai nos passar aqui, que nós vamos meditar, é uma orientação de não silenciar, mas também é uma orientação de não atacar ou se adaptar. Existe um caminho que ele nos dá para trilharmos no meio desse mundo cheio de outras crenças, cheio de outras afirmações, cheias de outras reivindicações da verdade. Nós cremos que a verdade é o Senhor Jesus, Ele é a verdade. Mas existem outras pessoas que creem em outras coisas que eles julgam ser verdade. E nós precisamos caminhar nesse mundo em meio a várias outras pessoas que acreditam em coisas que creem serem a verdade também. Então, esse caminho é um caminho de convicção, mas também é um caminho de mansidão. E é nisso que nós vamos meditar hoje. Então, nós somos chamados, irmãos, a defender a nossa fé com clareza, com mansidão e com integridade, mesmo quando os outros vão achar que nós estamos sendo intolerantes, quando nós estamos sendo mal interpretados. Ele vai, então, só para contextualizar, nós vamos focar, como eu disse, nos versos 15 e 16, mas ele está falando aqui para aqueles que estão sendo perseguidos e diz, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Ele, então, usa uma lógica. Se você for uma boa pessoa, se você praticar coisas boas, se você viver em harmonia, em tese, você não será maltratado. Mas ele abre uma outra possibilidade no verso 14. Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça. E aqui ele está ecoando o Sermão do Monte de Jesus, né? Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça. Se nós viermos a sofrer por causa da justiça, somos bem-aventurados. E aí ele nos diz, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. E aqui que ele vai passar então para o versículo 15. Pelo contrário. Então ele está nos dizendo para nós vivermos de maneira contrária a ter medo das ameaças e ficar angustiados. Esse é aquilo que ele não quer que a gente faça. Ele não quer que nós vivamos nesse mundo com medo das ameaças e que não fiquemos angustiados por causa da nossa fé. É essa a tônica. Então, se não é para fazermos isso, é para fazer o quê, então? Se não é para nós ficarmos com medo das ameaças, se não é para nós ficarmos angustiados, o que é que nós devemos fazer? E aí entramos no texto. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Vamos nos concentrar nessa primeira parte. Tudo começa aqui.
Ele não começa com argumentos. Ele não começa com dando para nós munição para um debate. Ele não inicia sua argumentação nos dando meios de afirmar, meios de combater. Ele começa sua afirmação com adoração e submissão. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para vivermos nesse mundo, um mundo onde várias outras coisas são afirmadas como verdade, um mundo onde a nossa fé, a afirmação da nossa fé, às vezes e em vários momentos, é tomado como intolerância, nós precisamos começar com adoração e com submissão. Santificar a Cristo como Senhor é reconhecer a sua autoridade absoluta. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o autor da vida, Ele é o criador do universo, Ele é o sustentador do universo, Ele reina sobre todas as coisas. Ele está acima de qualquer opinião, Ele está acima de qualquer afirmação, Ele está acima de qualquer coisa que nós possamos ver ou vivenciar, porque Ele é a verdade. Mesmo que o nosso coração sinta algo diferente, mesmo que os nossos olhos possam ver coisas diferentes, a verdade é Jesus, Ele é a verdade. Não importa o que digam, não importa o que afirmem, não importa o que nós venhamos a sentir, nada disso importa. O que importa é a afirmação da palavra de Deus, de que Jesus Cristo é a verdade. Nós não podemos negociar isso, mas aonde? No nosso coração. Antes de nós respondermos ao outro, antes de nós nos reportarmos a outras pessoas, isso precisa ser uma verdade dentro de nós. Então, nós cristãos, antes de qualquer manifestação, antes de qualquer interação nesse mundo, nós precisamos definir e decidir quem governa a nossa vida. Quem é o nosso Senhor? Quem é o dono do nosso coração? Se Jesus não estiver entronizado em nosso coração, nós não vamos reagir corretamente à pressão que existe nesse mundo. Ou nós vamos ser moldados pela pressão da cultura desse mundo e vamos ser deformados pela cultura desse mundo, ou nós vamos silenciar a nossa fé e vamos ficar amedrontados e não vamos querer falar do que nós cremos, ou nós vamos entrar numa guerra para a qual também nós não fomos chamados para guerrear. Então, a solução para esses problemas, por isso que ele começa dessa forma, é que nós precisamos ter Jesus como o governador, o Senhor, o Rei do nosso coração. A partir daí, nós podemos, então, interagir corretamente. A partir dessa realidade de que Jesus governa o nosso coração, nós podemos combater o medo das ameaças, nós podemos combater as angústias que podem vir sobre nós e nós podemos, então, agir corretamente no meio desse mundo que afirma tantas coisas como verdade. O problema de muitos de nós não é falta de argumento. Parece que argumento nós temos bastante hoje em dia, estamos argumentando bastante hoje em dia, mas falta a centralidade de Cristo na nossa vida. Jesus como centro, Jesus como Senhor, Jesus entronizado no nosso coração. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos ter. Jesus como nosso Senhor de fato, não de boca, não de palavras, mas como Ele entronizado na nossa vida. Então ele continua. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, depois que nós
chegamos à conclusão e vivemos de acordo com a verdade de que Jesus governa a nossa vida, então agora nós precisamos estar preparados para responder, preparados para falar. Só vamos falar depois que Jesus estiver de fato entronizado. Mas depois que ele está entronizado, precisamos estar preparados para falar. Por quê? Porque a fé cristã, ela não é irracional. Nós não somos homens e mulheres ignorantes que creem numa fábula sem sentido. A fé cristã tem sentido, a fé cristã tem lógica, ela tem afirmações racionais. Então ela pode e deve ser explicada. Nós precisamos saber explicar a nossa fé. Precisamos saber explicar por que Jesus foi crucificado. Nós precisamos saber explicar por que é necessário crermos na ressurreição de Cristo. Nós precisamos saber explicar por que nós somos pecadores inatos. Nós precisamos ter isso. Ele está dizendo, nós estejam preparados. Isso envolve conhecer o Evangelho com clareza, conhecer a palavra de Deus, entender no que se crê e saber articular essa esperança. Então, não tem espaço aqui nas afirmações de Pedro de que, eu não sei explicar, eu não sei dizer como. Precisamos saber, meus irmãos. Se você não consegue organizar e entender o que você crê, você será facilmente abalado, seja para se tornar agressivo, porque animais acuados são agressivos, não é assim? Se você pegar um animal e colocar ele num canto, um animal que talvez não fosse te atacar, um animal que talvez não fosse para cima de você, se ele estiver sem opções, se não tiver nenhuma coisa, outra coisa que ele possa fazer, o que ele vai fazer? Ele vai te atacar. Então, talvez, muito da nossa agressividade, muito da nossa arrogância, às vezes, é falta de conhecimento. As pessoas começam a vir até nós e começam a fazer questões, perguntas e questionamentos a respeito da nossa fé, e a gente vai ficando sem resposta, e parte para cima. Porque não sabe sentar com alguém e explicar no que você crê. Por que você vai à igreja? Por que você contribui financeiramente com a igreja? Por que você abre mão de tais e tais coisas? Por que você entende que esse é o melhor caminho? São perguntas legítimas, não são? Se nós nos propusermos a evangelizar alguém, não é esperado que essas perguntas surjam? E aí, porque nós não sabemos responder essas perguntas, a gente não evangeliza ninguém. E quando alguém vem até nós, a gente sai para lá, incrédulo, atacando a fé cristã. Não, a gente não sabe nem o que é a fé cristã. Por isso que a gente fica tão amedrontado, tão assustado. E o medo gera ódio, gera violência. É isso que um animal acuado faz. Então nós precisamos conhecer, mas tem uma outra coisa importante aqui. Note que ele diz que nós precisamos saber responder a quem? A todo aquele que pedir. Todo aquele que perguntar. Ou seja, nosso relacionamento com as pessoas deve ser tal, deve gerar um interesse que a pessoa venha nos perguntar. Talvez, se não há ninguém perguntando a você qual a razão da esperança que você tem, talvez seja porque ele não está vendo na tua vida nada de diferente. Porque o que levaria alguém a perguntar para nós qual a razão da nossa esperança, se nós estamos tendo as mesmas preocupações, se nós buscamos os mesmos objetivos, se nós temos os mesmos interesses, se é tudo igual. Se nós vivemos exatamente igual, e de novo, não é a primeira vez que eu faço uma afirmação como essa, e de novo, não estou falando de viver em pecado, não estou falando de viver em adultério, não estou falando de viver em uso de drogas, não é isso. Esquece os excessos, esquece os extremos. Pense na vida comum de um cidadão de bem desse país.
Existem muitos cidadãos de bem que pagam seus impostos, amam sua esposa, não traem, cuidam dos seus filhos, trabalham honestamente, contribuem, ajudam. Existem várias e várias pessoas que fazem isso e são ateus e professam outra religião diferente da nossa. Então, nós precisamos viver, nós precisamos expressar a nossa fé, porque se Jesus governa a nossa vida, lembra que esse é o começo, se Jesus governa a nossa vida, nós precisamos ter uma vida que chama a atenção das outras pessoas por sermos diferentes, por estarmos buscando coisas diferentes, por fazermos coisas que eles olham e falam, quem é que faz isso? Quem é que... Que reação é essa que essa pessoa teve diante dessa situação? Que coisa estranha. Nós devemos causar estranheza. A nossa maneira de viver deve causar estranheza no outro, a ponto de ele olhar para a gente e falar assim, cara, que foi isso? Por que você fez isso? Ele veio e fez tal e tal coisa com você e você foi lá e fez tal coisa? Mas ninguém faz isso. Ninguém age assim. Percebem? Se a nossa vida for uma vida governada por Cristo, Cristo andou nesse mundo e o seu viver, o seu proceder, causou nas pessoas reações mais diversas. Desde reações de oprimi-lo, de querer ofendê-lo, até reações de pessoas que ficaram admiradas. Tem alguém ficando admirado com a sua vida? Tem alguém que olha para você e pensa, que cara esquisito. Que moça estranha. Mas um estranho bom, um esquisito bom. Tem gente esquisita do lado mal, não vou falar para você ser esquisitão, não. Mas as nossas reações, a maneira como a gente reage a uma agressão, a maneira como a gente reage a uma ofensa, a maneira como a gente trata as pessoas, tudo isso deve ser diferente. De maneira que as pessoas olham assim, cara, vem cá, o que é isso aí? De onde vem isso aí? Então, se nós não estamos gerando isso, se ninguém está perguntando a razão da nossa esperança, talvez a nossa vida não esteja evidenciando, demonstrando absolutamente nada do governo de Cristo. Essa é uma realidade que nós precisamos encarar. Pedro está nos chamando a olhar para a maneira como nós vivemos. Devemos viver de modo que as pessoas estranhem, a ponto de vir perguntar, de vir pedir a razão da nossa esperança. Então, depois tem essa parte, a esperança. Eles vão vir pedir a razão da nossa violência, eles vão vir pedir a razão da nossa veemência, eles vão pedir a razão da nossa dureza. Não, eles vão perguntar a razão da nossa esperança. Esperança que sobrepõe todas as outras coisas. Então, o centro da resposta cristã a esse mundo não é moralismo. Nós somos bons em fazer moralismo. Nós somos bons em julgar, nós somos bons em dizer o que é errado. Nós somos bons em apontar o dedo, somos muito bons nisso. Mas não somos bons em apontar para a razão da nossa esperança. Nós somos conhecidos como pessoas que têm esperança, ou nós somos conhecidos como aqueles que se metem na vida de todo mundo, querendo dizer como todo mundo tem que viver. As pessoas olham para nós e vejam, meu Deus, como esse cara tem uma posição de esperança diante de tudo que está acontecendo. Ou, e vou sair de perto desse cara, que ele só aponta o dedo para mim, tudo ele diz que está errado, tudo diz que é pecado, tudo diz que ele... Nós precisamos expressar uma esperança em perdão real. Nós, se vivemos apontando, nós não estamos vivendo como quem foi perdoado. Não estou dizendo que nós não podemos denunciar o pecado, não entenda isso. A questão é o tom. Se nós estamos com foco na esperança, qual é a razão da nossa esperança?
Nossos pecados foram perdoados. A morte não mais tem domínio sobre nós, porque o nosso Deus veio e assumiu os nossos pecados, conseguiu para nós a paz com Deus. Nós agora somos da família de Deus. A nossa esperança está aí. Então nós não tememos nada do que possa nos acontecer nesse mundo, porque nós sabemos qual é o nosso destino. Nós sabemos para onde estamos indo. Essa é a razão da nossa esperança. Nós sabemos que esse mundo é passageiro, nós sabemos que esse mundo não é a realidade final, nós sabemos que a realidade final está onde os olhos não podem ver. E nós confiamos nisso com a nossa vida. Então não importa o que aconteça, não importa quais sejam os tremores desse mundo, não importa as guerras, as batalhas, as confusões, nada disso importa, porque nós sabemos que se morrermos hoje, nós estaremos na presença do nosso Deus. Essa é a razão da nossa esperança. Então isso muda o nosso tom. Até mesmo quando vamos apontar o pecado, até mesmo quando vamos denunciar o pecado, nós estamos fazendo isso por quê? Porque nós temos esperança que aquela pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo. Nós queremos que ela seja salva. Nós queremos que ela caminhe conosco. Já perceberam que a abordagem que a gente faz com as pessoas faz com que elas não queiram caminhar conosco? Nós precisamos demonstrar para essas pessoas que nós queremos elas conosco. O nosso objetivo é passar a eternidade com ela. Nós estamos caminhando para a eternidade e ela não. E eu quero que você venha comigo. Eu quero que você passe a eternidade comigo. E com Deus. Quando a igreja só condena e não aponta a esperança, ela distorce o próprio evangelho. Parece que o evangelho é uma cartilha de regras de um Deus malvado que não quer que a gente seja feliz. Já ouviram alguém falar isso para você? Se nós apresentamos um evangelho como uma lista de coisas que a gente não pode fazer, nós estamos apresentando um Deus que seria um ditador, que simplesmente não quer que a gente faça a coisa que a gente quer fazer. E aí, quando a gente não faz as coisas que a gente quer fazer, ele vai e nos aceita na presença dele. Isso é o Evangelho? O Evangelho é o Deus que morreu pelos seus inimigos. O Evangelho é o Deus que morreu quando nós ainda éramos pecadores. Um Deus que não esperou a gente melhorar, porque Ele sabe que a gente não tem como melhorar. Ele veio fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então, eu apresento o Evangelho para as pessoas como se eles fossem capazes de fazer alguma coisa. Pare de beber, pare de fumar, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Se você parar com tudo isso, aí você vai ser aceito diante de Deus. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é um Deus que nos salva no meio de todos esses pecados. E quando nós reconhecemos esses pecados, Ele nos santifica. Ele muda a nossa vida. Ele nos transforma. É Ele. Nunca somos nós. Então nós estamos focando naquilo que é errado. Estamos apresentando um evangelho distorcido, porque nós não estamos dando a razão da esperança que há em nós. Nós precisamos dar a razão da esperança. Mas como? E aí ele continua, verso 15. Então, 16 agora, desculpe. Mas façam isso como? Com mansidão e temor. Quando a gente pensa no evangelho que todo mundo vê, e aí eu não estou dizendo agora a maneira como você expressa o evangelho. Eu estou dizendo uma pessoa que não conhece nenhum crente. Não conhece nenhum crente pessoalmente. Imagine que exista alguém que não conheça nenhum crente pessoalmente. Viva num meio onde só haja ateus e pessoas de outras religiões. Os crentes que essa pessoa conhecem por conta de quê? Por conta da atuação da bancada evangélica, por conta dos evangélicos que estão na televisão, por conta das figuras públicas do evangelho.
E quando a gente pensa nas figuras públicas do Evangelho, na sua maioria, e nós não podemos falar por todos, mas nós encontramos mansidão. A igreja tem se manifestado com mansidão na hora que vai apresentar. Já não está apresentando a esperança e também não está fazendo com mansidão. A gente tem que corrigir o que fala e tem que corrigir o como fala. Nós temos que parar de falar umas coisas e falar da esperança. E nós temos que falar da esperança com mansidão. Não basta falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade da maneira certa. Porque a palavra de Deus está nos dizendo que existe uma maneira certa de apresentar a razão da nossa esperança. Nós precisamos apresentar a razão da nossa esperança com mansidão e temor. Senão estamos errando. E vejam, ser manso não é ser fraco. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força sob controle. Nós temos o fruto do Espírito e uma das partes do fruto do Espírito, qual é? Domínio próprio. Nós somos mansos porque controlamos a força que podemos ter. E temor aqui aponta para a reverência diante de Deus. E a boa consciência para a responsabilidade espiritual, de nós sabermos quem somos, de saber qual é a nossa posição, de sabermos que nós só estamos aqui, meus irmãos, por causa da graça. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Estamos aqui porque Deus foi gracioso conosco. Só por isso. Se Deus não tivesse sido gracioso comigo e contigo, nós estaríamos lá fora fazendo exatamente aquilo que todo mundo está fazendo, ou pior. Eu estaria fazendo coisa pior. Porque era assim que eu vivia antes. Eu sei como eu poderia ser. Talvez você tenha nascido e crescido na igreja, não sei como foi a sua vida. Agora eu sei o potencial de mal que há em mim. Embora Deus tenha jogado os meus pecados no mar do esquecimento, graciosamente Ele deixa eu lembrar como é que eu era, para eu poder agradecer a Ele como é que eu sou hoje. Então, nós precisamos entender isso. Temor é reverência diante de Deus, mansidão é força sob controle. Isso vai excluir o quê? A arrogância. Isso vai excluir o sarcasmo. Isso vai excluir a agressividade. Nós, sabendo quem nós somos e por que estamos aqui, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, tendo mansidão, tendo temor, tendo boa consciência, nós não seremos arrogantes, nós não seremos agressivos, nós não seremos sarcásticos, irônicos, debochados diante daqueles que creem diferente de nós. Nós vamos estar sempre dando a razão da esperança que é em nós. Dessa forma. Muita gente hoje confunde ser convicto, ser firme, com ser duro, com ser agressivo, com ser hostil. Isso não é ser convicto. Isso é ser agressivo. Isso é ser arrogante. Pedro, então, vai corrigir isso. Pedro está dizendo que nós podemos e é possível discordarmos sem atacar. É possível nós discordarmos e afirmarmos o que cremos sem humilhar os outros. É possível confrontar sem odiar. Nós precisamos aprender isso. E a boa consciência, além de não bastar falar certo, também precisamos viver certo. Nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós apresentamos. Nós precisamos ser coerentes com a verdade que a gente apresenta. Porque, meu irmão, minha irmã, se eu subisse aqui nesse púlpito e dissesse o quão maravilhoso eu sou, o quão transformado pela graça eu sou, a ponto de hoje eu ser um docinho de coco, um amorzinho.
Aí você me encontra lá fora, né? Você vai me encontrar lá fora, eu vou estar de chinelo, short e camiseta. Eu só ando assim lá fora, tá, gente? Chinelo, short, camiseta. Talvez você não me reconheça. Mas se você me vê na rua, você conhece meu carro, porque eu tenho aquele casco em cima, né, da tartaruga, está ali em cima, todo mundo conhece meu carro. Aí você vai passar e vai assim, o pastor avançou o sinal. Ó. Fala tanto que é santo, mas está ali, ó. Avançou o sinal. Ih, o pastor deu uma fechada no cara ali, ó. O trânsito é o maior teste para mim, tá, gente? O teste de crentice é o trânsito. Ou coisa para me tirar do sério, gente. É o trânsito. Então você vai me ver lá fora e eu vou pensar assim, o Guilherme fala uma coisa, mas quando a gente vai olhar para ele ali fora, é outra coisa completamente diferente. E aí, o que eu falo, perde. Então eu prefiro dizer aqui, meus irmãos, como Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores. Porque quando você me encontrar pecando lá fora, pelo menos eu te avisei. Eu te avisei. Não tem surpresa em relação a isso. Nós precisamos ter essa boa consciência de dizer que o nosso Senhor não está salvando pessoas perfeitas. Nós não precisamos fingir perfeição para pregar o Evangelho, porque nós não somos perfeitos. Se nós fingirmos perfeição para pregar o Evangelho, nós estamos mentindo e estamos distorcendo o Evangelho novamente, porque a salvação não é para aqueles que estão perfeitos. Jesus disse que não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Eu sou um doente que está sob o tratamento do Senhor. Ele me salvou, Ele me deu o perdão dos meus pecados, mas eu continuo sendo um miserável pecador. Cada dia um pouquinho melhor, cada dia santificando, cada dia sendo transformado por Deus, mas tudo pela graça dEle, pelo poder dEle. Não tem mérito nenhum em mim, não tem mérito nenhum em você. Então, quando nós pregarmos o Evangelho, nós precisamos nos apresentar como pecadores perdoados, mas pecadores. Boa consciência. Porque senão vamos distorcer o Evangelho. Se a nossa vida contradiz a mensagem fica prejudicada. Então, a maior defesa do Evangelho não é o que a gente fala. A maior defesa do Evangelho é uma vida transformada que está de acordo com aquilo que a gente fala. A gente precisa falar. Eu não sou adepto daquela frase, né? Pregue o Evangelho e, se necessário for, use palavras. Não, a gente tem que falar. O Evangelho, a fé vem pelo ouvir, é o que a palavra diz. Então nós precisamos falar. Mas a nossa pregação precisa estar consistente com a maneira com a qual a gente vive. Se eu fingir ser alguém para tentar dar credibilidade ao Evangelho, eu deixei de confiar no Evangelho. Estou pregando uma distorção do Evangelho, estou sendo mentiroso. O Evangelho é justamente para gente que nem eu, miserável, pecador, que precisa ser salvo. Eu não tenho como me salvar. Você também não. Então vamos parar de fingir que estamos sendo salvos porque nós fizemos alguma coisa. Isso não é verdade, isso não é o Evangelho. E tudo isso vai resultar em quê? Se nós não tivermos medo das ameaças, se nós não vivermos angustiados e então, pelo contrário, nós colocarmos Jesus como quem governa a nossa vida, se nós então estivermos preparados para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que está em nós, se nós fizermos isso com mansidão, temor e boa consciência, o que vai acontecer então? Então, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Se nós fizermos todas essas coisas, se nós seguirmos aquilo que a palavra nos manda fazer, se nós obedecermos aquilo que a palavra está nos dizendo, ele está nos dizendo que nosso objetivo não é vencer debates. O nosso objetivo é viver de uma maneira tal que as acusações percam força. Quando alguém fizer uma acusação contra você, quando alguém fizer uma acusação contra mim, as pessoas vão falar assim, mas isso que você está falando não parece com o Guilherme que eu conheço.
Isso que você está falando não parece com fulano. Quando vierem nos acusar, quando vierem dizer que nós somos isso ou aquilo, que nós fazemos isso ou aquilo, a nossa vida, a maneira de nós procedermos, a maneira que nós compartilhamos a nossa esperança, a maneira como nós reagimos a um mundo onde várias pessoas têm coisas que consideram verdade diferentes de nós, a maneira como nós caminhamos no meio de pessoas que têm outras convicções e outras crenças, quando apontarem para nós, vão dizer, não parece com ele. Porque a nossa maneira de viver vai contradizer todas as acusações. Então, quando falamos com mansidão e temor, quando agimos com boa consciência, quando vivemos com integridade, nós estamos demonstrando um amor genuíno que fica evidente. Todo mundo vai saber que quando abrimos a boca para falar, é porque nós amamos. Porque quem ama diz verdades duras, não é assim que funciona? Quantos pais já tiveram que dizer verdades duras para os seus filhos? Quantos filhos já tiveram que dizer verdades duras para os seus pais, às vezes? Quantas vezes já dissemos verdades duras para os nossos irmãos, para os nossos amigos? Então, aqueles que estão ao nosso redor precisam saber que, de vez em quando, em alguns momentos, nós vamos dizer verdades duras. Mas eles não vão enxergar isso como intolerância. Eles não vão enxergar isso como violência. Eles vão olhar para isso e vão dizer, o Guilherme me ama. Ele está preocupado comigo. Dentro daquilo que ele acredita, dentro daquilo que ele crê, dentro da visão que ele tem de mundo, isso é uma demonstração de amor. Então, quando nós abrimos a nossa boca para falar do Evangelho, as pessoas precisam ter certeza que nós estamos fazendo isso porque as amamos. Por isso que esse procedimento é importante. Se nós agirmos como Pedro está falando, mesmo quando nos acusarem de sermos intolerantes, de sermos violentos, de sermos agressivos, arrogantes, as pessoas falam assim, não parece. Ele pensa diferente de mim, ele não concorda com nada do que eu faço, ele não concorda com nada que eu acredito, ele discorda do meu modo de viver, ele diz, mas isso aí que você está falando, ele não é não. Para isso, nós precisamos conviver com as pessoas de maneira como a palavra diz que para vivermos. Nós não fomos chamados para vivermos numa bolha, afastados de todos, porque também seria fácil, né? Nós precisamos viver e caminhar e estar junto com todas essas outras pessoas que pensam diferente de nós. Sabe por quê? Porque senão nós não vamos pregar o Evangelho. Ou quando o fizermos, será ineficaz. Porque pregar o Evangelho não é chegar para alguém estranho e entregar um folheto e dizer, Jesus te ama. Deus pode fazer algo com isso? Pode, claro que pode. Mas é muito mais eficaz alguém que vê a sua vida, que convive com você, que experimenta do teu amor, que experimenta do teu cuidado, experimenta da tua presença e acha você uma pessoa boa de estar perto e sabe que você se importa com ela. E aí, à medida que você abre a boca e diz, olha, esse caminho aqui não é um caminho legal. Mesmo que ele não dê ouvidos, ele vai saber que você está falando isso porque você a ama, o ama, porque você está preocupado com ele. Eu tenho uma citação que eu perdi essa citação, meus irmãos, eu não sei dizer em que livro que eu li, eu já procurei, tá? Qual livro que eu li? Mas é a história de um jornalista ateu que ele tinha raiva de crente que não pregava o Evangelho para ele. Por quê? Porque esse cara acredita que se eu não tiver Jesus, eu vou para o inferno. Esse cara acredita que se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou passar a eternidade sofrendo no inferno. E ele não vem falar comigo nada. Então esse cara não me ama, esse cara não gosta de mim, ele quer que eu vá para o inferno. Talvez eu tenha sonhado com isso, não sei. Mas tenho quase certeza que foi num livro que eu li. Mas uma pessoa fora, que sabe como é o Evangelho, se ele entende o que é o Evangelho, se eu soube dar a razão da esperança que há em mim, na verdade, ele vai falar assim, esse cara é maluco, mas ele me ama. Mesmo que ele não acredite em nada do que a gente está falando, mas ele vai assim, ele é maluco, mas ele me ama.
Ele acredita num Deus aí que vai jogar as pessoas no inferno, mas ele não quer que eu vá para o inferno. Ele me ama. Ele está preocupado comigo. Então, como é que a gente aplica isso na nossa vida hoje? Primeiro, para nós que somos igreja, diante desse mundo plural, diante desse mundo onde várias verdades são afirmadas, e nós somos exclusivistas, nós cremos que só há uma verdade, nós cremos que só há um Deus, nós cremos que só há um Salvador e só há um caminho. Então, o que fazemos? Nós não podemos negociar a verdade. Essa é a primeira coisa que a gente não pode fazer. Nós não podemos abrir mão do que nós cremos, nós não podemos abrir mão de afirmar aquilo que nós cremos. Não podemos nos deixar encurralar pela cultura, não podemos nos deixar encurralar por quem quer que seja, por qualquer pressão. Não fiquem angustiados e nem tenham medo das ameaças. Então, nós não podemos abrir mão de falar a verdade. Mas também não podemos abandonar o amor. Precisamos fazer isso com mansidão. E precisamos explicar a nossa fé como uma fé que aponta para a esperança, porque o nosso Deus ainda está salvando ou não? Está. Então, esses miseráveis que você tem a tendência de odiar, podem ser salvos. E se Deus quiser, ele vai ser seu vizinho lá no céu. Mas é esperança. Então, nós, como igreja, não podemos negociar a verdade, mas não podemos abandonar o amor. Nós precisamos explicar a razão da nossa fé, da nossa esperança com mansidão. Nesse contexto cultural que a gente vive, de cancelamento, polaridade e tolerância, intolerância, discursos para lá e para cá, o que a gente precisa entender é que nem toda discordância é intolerância. O conceito de tolerância, como eu disse no começo, carrega dentro de si a ideia de discordância. Então, nós precisamos concordar em discordar. Isso é tolerância. Você vai sentar com uma pessoa de outra religião, você vai sentar com um ateu, você vai entender o que ele disse, você vai dizer o que você disse, ele vai entender o que você falou, e vocês seguem em paz. Ainda assim, ele dizer que não acredita em Deus não é intolerância. Ele dizer que não acredita na Bíblia não é intolerância. Ele dizer que acredita em outras coisas que a gente acha absurdas não é intolerância. É o que ele acredita. E também quando nós afirmamos o que nós cremos, também não estamos sendo intolerantes. Se nós fizermos como a palavra de Deus nos diz. Segunda coisa, nem toda ofensa percebida é uma agressão real. Tem coisas que as pessoas falam que nos agridem, que nos ofendem. Mas não é uma agressão real. Eu já contei absurdos que meus amigos ateus me falam. Mais grave, um amigo diz que se meu Deus aparecesse para ele, pessoalmente, abrisse a porta do céu e dissesse para ele entrar, ele disse que bateria a porta na cara de Deus. Uma afirmação que ele faz para mim. Mas eu o amo e ele me ama. E nós continuamos na caminhada. E eu creio que um dia ele vai ser meu vizinho lá no céu. Eu espero, continuo orando por isso. Mas não é algo duro de se ouvir? Não é algo difícil? Não parece que ele está me agredindo? Mas eu sei que ele não está me agredindo, a gente se ama. É o que ele crê. É o que ele acredita. Ele enxerga o cristianismo como algo mau, como algo ruim. Nós precisamos ser firmes, mas mansos. Então, meus irmãos, examine o seu coração. Antes de abrir a boca, primeiro argumento de Pedro aqui, desculpa. Primeiro argumento dele, Jesus governa o seu coração. Então, antes de abrir a boca, antes de fazer qualquer coisa, verifique se Jesus governa a sua vida. Se é Ele que está assentado no trono do seu coração. Pergunte se você está refletindo Cristo na forma como você fala. Se você está transmitindo aquilo que Cristo transmitiu quando viveu nessa terra. E precisamos lembrar que nós
chegamos antes do Evangelho. Nós chegamos antes do Evangelho, meus irmãos. As pessoas nos conhecem antes de saber o que nós vamos falar. Então, se nós formos uma presença indesejada, se nós formos pessoas desagradáveis, se somos pessoas pesadas, agressivas, arrogantes, isso chegou antes. Então, para essas pessoas, o Evangelho vai ser algo de pessoas assim. Então, nós estamos prestando um desserviço ao Evangelho. Então, para finalizar, o chamado cristão não é escolher entre verdade e amor. Nós precisamos aprender a caminhar com os dois, com verdade e com amor. Não é para escolher entre uma coisa e outra, é para fazer as duas, é para viver ambas as coisas. E nesse mundo que a gente vive hoje, que é tão sensível às discordâncias, que é tão sensível, é tão polarizado, nós precisamos recuperar essa verdade que é simples, mas é profunda. Santifique Jesus no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm, fazendo isso com mansidão, temor e boa consciência. Esse é o caminho bíblico. A mesa, meus irmãos, a mesa do Senhor é um convite. Nós vamos sentar à mesa com Deus hoje. Você já parou para pensar nisso? Nós sentamos à mesa com o Senhor. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, convidou eu e você para participarmos dessa mesa, para termos comunhão com Ele, para termos relacionamento com Ele. É esse convite que nós devemos fazer. Olha, tem uma mesa, tem uma refeição, tem um banquete, tem coisas muito melhores do que essa que você está vivendo, tem umas verdades, tem um amor muito mais real do que esse que você está experimentando. É isso que nós precisamos apresentar, para que um dia essa pessoa, que talvez seja tão odiosa, um dia ela esteja aqui conosco, tomando do mesmo cálice e comendo do mesmo pão. Porque se não era para ele estar aqui, não era para nós estarmos também. E se nós estamos, é porque é possível que eles estejam também. Amém? Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Vamos participar da mesa agora, Senhor. Uma mesa que nós não teríamos o direito de participar por nós mesmos. Uma mesa para o qual só podemos entrar porque o Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou. Não é o nosso lugar natural, é sobrenatural. Naturalmente, nós estaríamos fora da comunhão contigo. Naturalmente, nós estaríamos afastados e vivendo como seus inimigos. Essa é a nossa realidade natural. Mas muito obrigado por ser um Deus maravilhoso e que opera no sobrenatural, que mudou o nosso coração, mudou o nosso destino, nos fez novas criaturas, perdoou os nossos pecados e por isso nos trouxe para participar da mesa. Que possamos apresentar essa mesa, Senhor, da mesma forma que ela nos foi apresentada um dia, um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar de salvação, um lugar de arrependimento, de mudança, de transformação de vida. Para que mais e mais pessoas que se perdem hoje possam se aproximar. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos nesse mundo, a sermos verdadeiramente tolerantes, sem perder a convicção e a firmeza, mas também sem sermos arrogantes, agressivos, odiosos. Ajuda-nos a sermos parecidos com Teu Filho, Senhor.
Obrigado por esses elementos. Obrigado, Senhor, pelo pão, pelo cálice, que apontam, Senhor, para o sacrifício do Teu Filho, para aquilo que Ele realizou no passado, mas que também aponta para o futuro de quando Ele virá e novamente se assentará à mesa conosco. Aguardamos esse dia, Senhor. Aguardamos esse dia. Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Te louvamos em nome de Jesus. Pode servir.